Tu conhece o filme Robô Selvagem? Esse filme de 2024, dirigido e roteirizado por Chris Sanders, é mais um dos indicados ao Oscar nas categorias Melhor Animação, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Som. O filme, que chegou ao Brasil em outubro de 2024, né, no ano passado, é uma adaptação do livro que tem o mesmo nome, escrito por Peter Brown, e conta a história de um robô, né, que após um naufrágio ele fica perdido aí em uma ilha que não é habitada por humanos, apenas tem animais, né, e ele precisa tentar se adaptar para ficar ali tentando conviver, né, com todos aqueles animais. E o filme, além de passar o ensinamento de que tecnologia e natureza podem conviver pacificamente se forem utilizados de boas maneiras, né? Ele também passa diversos outros sentidos, como a questão do sentimento, né? Que pode vir além do existir de ser humano, do ser um animal, o sentimento ele nasce com o tempo, né? Ele é construído. Fala muito também da questão da criação, né? Que geralmente pai, mãe é realmente quem cria, né? E que a gente cria os filhos da gente para o mundo, no final das contas, né? Nossa missão é criar, é dar os exemplos, é ensinar, mas no final quem decide o destino são eles, né? E cabe a nós incentivar. E apesar disso trazer, né, uma certa saudade aí, né? A gente fica com saudade, a gente tem aquele sentimento de querer cuidar, de querer proteger, mas a gente sabe que tudo na vida, né, é uma questão de desenvolvimento e tá no ciclo da vida, né? As pessoas terminam seguindo seus caminhos. O filme ele é muito tocante, né? Você vai aí derramar algumas boas lágrimas porque é algo que mexe muito com a gente. E o filme talvez seja a última produção, né, totalmente feita aí nos estúdios DreamWorks, que já avisaram, né, que a partir de depois aí de 2024 eles iam contar com a ajuda de outros estúdios, né, os filmes, as animações não iam ser totalmente produzidas dentro mais do estúdio. E o diretor do filme, ele disse que se inspirou muito nos clássicos, né, da Disney e também em algumas produções do estúdio Ghibli, né? E o filme ele tem uma cena pós-crédito, né, que é um pequeno adicional aí contando um pouquinho mais da historinha do filme, né, como ficou depois. O filme ele conta a história de uma nave que naufraga, né, em uma terra inabitada por humanos, né, só tem apenas animais. E esse naufrágio ele cai uma caixa, né, que é a ROS, né, que é uma última unidade aí dos robôs chamados Rosum, né, que eram robôs funcionais, inteligentes, né, que serviam aí para facilitar a vida dos humanos. E quando os castores, né, alguns castores acham essa caixa que contém a Rose, eles terminam abrindo e aí a Rose ela sai finalmente, né, ela é ativada o seu sistema e tudo que ela mais quer é tentar ajudar um humano, né, porque ela foi programada para isso, então ela fica aí nessa procura. Só que a ilha ela só tem animais e os animais tratam ela como se ela fosse um monstro, uma máquina destrutiva. E ela fica aí sem saber o que fazer, né? Porque todas as vezes que ela tenta ajudar alguém, todas as vezes que ela tenta chegar perto de algum animal, os animais simplesmente batem nela, chutam, né? Jogam ela para longe. E aí ela pensa que ela precisa, né, tentar se adaptar ao local. Então ela entra numa espécie de uma hibernação programada. Depois disso, ela aprende a se comunicar com os animais, a ouvir os animais, né, a entender o que eles estão falando. E aí ela passa a tentar servir os animais, né, da mesma forma que ela poderia servir aos humanos. Só que mesmo assim os animais não querem a ajuda dela, eles renegam ela, né, o tempo todo chamando ela de monstro, que ela era uma aberração, que ela não servia para nada.
E mesmo assim ela tenta de todas as formas aí tentar ajudar alguém. No caminho, né, ela termina conhecendo o Escobar, que é uma raposa, e o Escobar no começo ele só quer se aproveitar dela, né, de tudo que ela pode oferecer, como por exemplo cozinhar mexilhões para ele, poder catar algumas comidas a mais. Só que nesse caminho eles acham um ovo e a Rose, ela, que tudo que ela mais quer é proteger o ovo e fazer com que desse ovo nasça uma vida segura. E a raposa tenta pegar até, né, dela, mas ela protege o ovo com toda a segurança do mundo. E quando o ovinho eclode, né, nasce um gancinho. E aí ela tenta achar a família dele e tudo, mas aí ela termina percebendo que aconteceu algum acidente, que a família dele não existe mais, né? E aí ela fica sem saber o que fazer, porque ela não foi programada para criar ninguém, né? Ela só tá ali para poder ajudar e cumprir a missão dela. Mas o gancinho, né, fica louco por ela, né, seguindo ela para cima e para baixo. E aí ela acha uma mamãe, um bichinho que eu não lembro, recordo agora o nome da espécie, mas ela acha lá e a mamãe vai e fala para ela, olha, na natureza geralmente os bichinhos, a primeira coisa que eles veem quando eles nascem, eles taxam de mãe, então ele acha que você é a mãe dele. E aí ela fica desesperada porque ela não sabe como ser mãe, né? Ela não sabe como cuidar. Mas mesmo assim ela termina abrigando, né, o gancinho, ela constrói toda uma casinha e termina que ela faz ali uma família, que é ela, o Escobar e o gancinho que ela chama, né, amorosamente de bico bonito, né, bico lindo, algo assim. E aí ela passa a criar sentimentos, né, pelo gancinho e o Escobar também passa a criar sentimentos pela Rose. Termina que eles se tornam uma grande família. O tempo passa, o gancinho cresce, né? E ele aprende muita coisa assim com ela, até os trejeitos e tudo. Ele se acha muito diferente porque ele é bem menor, né? Do que qualquer um da espécie dele. E a Rose ela continua sendo muito rejeitada pelo pessoal da floresta, né? Alguns até tentam conversar com ela, se aproximar, mas a maioria rejeita. Por causa disso, ela termina se deteriorando muito com o tempo, né? Porque ela, além de não ter os cuidados, né, que poderiam oferecer para uma máquina, ela também foi muito maltratada, né? Nesse período. E ela perde até uma perna e tudo mais, né? Um dos castores lá tentam ajudar ela, ele tenta consertar a perna dela e tudo. E tudo que a Ross quer é fazer com que o bico bonito, né? Que é o gancinho, ele consiga aí ter uma vida normal, né? Já que ela depois termina descobrindo que ele tem toda uma família, né? Tem toda uma espécie aí de gansos que poderiam fazer com que ele seguisse, né, na vida, e ele quer isso, ele quer poder migrar e tudo mais. Como todo bom adolescente, ele termina discutindo com a Rose, né, falando coisas difíceis para ela, coisas ruins. A Rose fica muito triste, mas ela promete que vai cuidar dele até o final, né, incentivar ele até aí na imigração. E para isso ela treina ele, né, ela faz com que ele consiga voar e ela consegue até uma águia para tentar ajudar ele. E tudo que ela pode fazer, ela faz, né? Até que ele migra e ele vai embora. E ela tenta ir embora também, voltar para uma estação, que é de onde ela veio, né? Mas no caminho ela enfrenta alguns problemas. O pessoal quer, na realidade, tentar desativar ela, fazer alguma coisa aí para que ela não possa mais funcionar, né? Os animais tentam ajudar ela de todas as formas. Acontece aí uma grande batalha. A Ross consegue se sair, né, do pessoal da, da- do local de onde ela foi produzida. E os animais ficam super unidos, né, com a Ross e tudo. Ela termina aí fazendo com que todos entendam que a união é muito melhor, né, a união faz a força. E depois a Rose ela toma o caminho dela, porque ela sabe que se ficar lá o pessoal vai continuar vindo atrás dos animais, mas ela pede que todos continuem sempre unidos, e assim eles fazem, né? Por causa da Rose, eles terminam entendendo que todos eles são uma grande família e que a união faz a força, e que é isso que no final das contas fica, né? O Bico Bonito ele ainda volta, ele visita a Rose lá na estação onde ela tá,
E aí eles criam um vínculo amoroso para o resto da vida, né? Mostrando que amor vai muito além do existir, né? Amor é algo que se constrói, é algo que a gente aprende